Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Vamos iniciar o estudo nesta manhã, orando ao Senhor, pedindo a Ele graça, discernimento, sabedoria, iluminação do nosso pensamento, entendimento, raciocínio, aquecendo os nossos corações e a ponta dos nossos dedos também, e todo o nosso corpo nesse friozinho tão gostoso, né? Bom dia! Oremos então. Pai bondoso, nós estamos aqui, Senhor, porque as Tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a Tua fidelidade, Senhor. Somos provas vivas do Teu amor e misericórdia. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos mortos, nós estaríamos tão distantes do Senhor que seria o nosso fim. Mas por Tua graça, nós estamos aqui e nós somos Teus. E aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, Pai, verdadeiramente, crendo em Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor ganhe aquele coração que está morto ainda nos seus delitos e pecados, através do poder do Teu Evangelho pregado nesta manhã. Nós cremos no poder do Senhor, que pode salvar qualquer um e todos aqueles que o Senhor escolheu. Nesta manhã, nesta aula, nós pedimos ao Senhor que compreendamos, Pai, tudo aquilo que nós vamos estudar e, com humildade, nos esforcemos para praticar, Senhor. O Senhor é o nosso auxiliador. O Senhor é aquele que, por poder, nos capacita a praticar os Teus mandamentos, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nos ajude, Senhor, a isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, seguindo então o programa e o esquema, didático dessa matéria, as doutrinas da graça, nós chegamos no ponto, na aula de número 9, objeções à doutrina da graça eficaz ou irresistível. No domingo passado nós estudamos a respeito dessa doutrina, nós vimos bases bíblicas, nós compreendemos o que este ensino assinado, subscrito, declarado convictamente por nossos irmãos do passado, sobretudo lá no Sínodo de Dort, nós compreendemos que, de fato, esse entendimento condiz, reflete o que a Palavra de Deus nos mostra sobre a soteriologia, ou seja, sobre a doutrina da salvação. Nós estamos, eu repito, eu tenho dito isso nas outras aulas, nós estamos estudando as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, mas nós não estamos estudando isso a título de conhecimento didático apenas, para que compreendamos o que foi debatido, discutido contra os remonstrantes lá no século XVI, XVII. Não é para nós termos conhecimento pelo conhecimento, mas nós estamos estudando isso porque a Palavra de Deus nos mostra isso. É a palavra que é a fonte do ensino, do conhecimento, do norte para as nossas vidas. E também nós estamos estudando isso para nós termos convicção da verdade. Convicção da verdade. Você e eu estamos sendo munidos pelo Senhor, através do conhecimento bíblico, para nós darmos razão da esperança da nossa fé. A quem interessar, a quem nós pudermos falar. Tá bom? Convictos disso, nós precisamos então descansar na soberania de Deus, na salvação especificamente. Porque o estudo das doutrinas da graça nada mais é do que nós descansarmos na salvação soberana de Deus para aqueles que Ele escolheu. Hoje veremos, na aula de número 9, objeções. Na verdade, o pastor Paulo Anglada, no finalzinho do capítulo, com relação à graça irresistível, ou eficaz, ele traz uma objeção que é aquela que engloba argumentos contrários à graça irresistível. E a objeção é a seguinte: a graça irresistível é um erro. Afirmação daqueles que não concordam com este ponto. É um erro. Pois implica dizer que Deus concede a graça salvífica na marra, por força ou violência, para os tais eleitos. Se você for parar para pensar, é lógico esse entendimento para aqueles que não creem na eleição incondicional. Eu já disse lá atrás, a lógica, vamos pensar assim com relação a bases lógicas, se bem que a gente não se baseia, o nosso entendimento não é somente na lógica, mas vamos pensar em bases lógicas que, assim como as doutrinas da graça têm um liame lógico, assim também os pontos controversos, ou aqueles que são defendidos pelos arminianos, também tem uma lógica entre si. Só que é uma lógica baseada numa premissa errada.
uma falsa premissa, ok? Uma distorção ou um erro interpretativo das Escrituras. Vamos lá. Então essa é a objeção. A salvação, ela é, então, por ser irresistível, ela é na marra. Ela é no laço. Né, Marco? Não, né? Ela é a força. Mas, obviamente, nós vamos ver que, como nós vimos no estudo da base do conteúdo, nós vamos ver agora que, refutando essa objeção, não é bem assim, não é assim. O que normalmente se levanta como objeção à graça eficaz ou irresistível é que esta graça viola a vontade do ser humano, forçando-o a crer em Deus contra a sua vontade. Aqueles que são contra essa doutrina, esse ponto, dizem: como irresistível? Se o homem resiste, se ele tem a sua vontade, de certa forma, preservada por Deus, ele sim resiste, ele sim diz não. E quando a graça preveniente, esse é o entendimento arminiano, a graça preveniente habilita, de certa forma, o homem a dizer eu quero, então ele mesmo, por vontade própria, vai ao Senhor. Só que veja, olha só como é que é o entendimento. Na verdade, nós somos salvos pela graça, a nossa vontade ela não é anulada, a nossa vontade é transformada. Você fala sim. Você não é salvo a contragosto. Você sim crê no Senhor, mas antes de você falar sim, eu quero Deus. Sim, é o Senhor que é o meu, eu creio, eu me entrego, Jesus Cristo é meu Senhor. Antes de você falar isso, a sua vontade sim é manifesta positivamente nesse sentido. Antes disso, algo acontece na sua vontade, no seu ser como um todo. É o que nós vamos ver. Voltemos um pouco sobre a questão da vontade do ser humano. Eita, isso aqui é base, isso aqui é base para nós compreendermos a nossa situação diante de Deus, a nossa constituição diante de Deus e também como que Deus opera em nós a salvação e tudo mais. Vamos voltar um pouco a respeito da vontade. A vontade do ser humano, ela foi totalmente corrompida, destruída, feita agora com uma tendência maldosa. Feita, agora que eu digo, pós-queda, com uma tendência totalmente avessa a Deus. A vontade do ser humano, de Adão até o último que irá nascer, ela é uma vontade corrompida. Portanto, como nós já vimos, o arbítrio, a capacidade de decisão, de arbitragem, de dizer, de exprimir a vontade do ser humano, o arbítrio do ser humano não é livre. Há sim uma escravidão. Há sim como o apóstolo Paulo escreve, um pendor, nós vamos ver daqui a pouco. Há uma queda, há uma tendência, há um direcionamento contrário àquilo que Deus quer. A vontade do ser humano é totalmente corrompida. Veja, em seu estado natural, a vontade do ser humano não é livre, mas sim escrava do pecado, incapacitando-o espiritualmente para responder positivamente ao Evangelho. Veja, a sua situação antes da graça de Deus é uma situação de aversão a Deus. O apóstolo Paulo usa um termo inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Por isso o pendor é a tendência, a inclinação. No grego, pendor é inclinação. Lembra do pêndulo? O que é o pêndulo? O pêndulo é aquela bolinha que fica balançando no cuco lá da sua avó. Vai para lá e vem para cá. Né? O pendor da carne, o pendor do ser humano é inimizade contra Deus. A tendência, a inclinação, o direcionamento da carne do ser humano é contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode estar, a menos que a graça irresistível alcance o coração daquela pessoa. Ganhe o ser integral da pessoa. Ser integral é faculdades, todas as faculdades, seu corpo, seu raciocínio, tudo isso é transformado pela graça. Mas, antes disso, o pendor do ser humano é para a inimizade contra Deus. A resistência natural deste homem às coisas de Deus é anterior ao momento em que a regeneração está sendo
efetuada. Veja, não queremos dizer que o ser humano não resiste. Na Bíblia há inúmeros exemplos de que os seres humanos resistiram ao chamado externo do Senhor. Vamos lá, lembrando com relação ao chamado externo e interno. Qual que é a chamada externa? Qual que é o chamado exterior de Deus para a raça humana? É a pregação do Evangelho. O Senhor chama todos os seres humanos através da pregação do Evangelho, isso exteriormente. Mas a chamada externa alcança o coração de todos? Isso. Chamada externa, pregação do Evangelho a toda criatura. E o Senhor Jesus disse para nós fazermos essa chamada externa a toda criatura, porque todos serão salvos? Não. Entenderam? Chamada externa. O chamado externo é resistível? Sim. Sim, é resistível. Para sempre? Para alguns não. Em um determinado momento, a resistência do ser humano é anulada, é dominada, é ganha, é desfeita. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo resistiu há anos ao Senhor. Mas chegou um momento em que o Senhor falou: basta. Para de recalcitrar, para de dar coice contra o aguilhão, contra aquilo que está chamando você. E aí Paulo se rendeu. Mas ele se rendeu à força? Ele se rendeu entregue, amando aquele que estava falando com ele, Jesus Cristo, a graça de Deus. Entenderam? Então vamos lá. A resistência natural deste homem às coisas de Deus é anterior ao momento em que a regeneração está sendo efetuada. Pós-regeneração, uma vez vivificado, regeneração é gerar novamente, é a sua nova vida. Pós-nova vida, é possível você resistir à graça? Não mais. Não mais. Então é isso que acontece. Em outras palavras, não há resistência à obra regeneradora no momento em que ela está acontecendo. A resistência é anterior ao momento. A resistência é ao chamado externo, ou à pregação. O homem resiste enquanto ele pode. O homem resiste enquanto ele pode. Veja, você prega a palavra de Deus para várias pessoas, não prega? Você fala do Evangelho a várias pessoas, não fala? E essas pessoas resistem abertamente, muitas vezes. Ou então fala: poxa, que bacana, nossa, é lindo isso que você está me falando. Mas vira as costas. Não ganhou o coração porque você falou. Mas calma. Se for um eleito, se for um escolhido do Senhor, a resistência não é para sempre. Há sim um momento em que aquilo que está sendo chamado externamente vai ganhar internamente, vai chamá-lo interiormente. E aí é irresistível. Aí, naquele momento, a pessoa não vai falar não. A graça o conduz a Deus, de tal forma que ela é entregue ao Senhor por amor. É ganho pelo poder do Evangelho. Foi assim com você, não foi? É isso. É isso. Todavia, o ser humano não é salvo contra a sua vontade. Ao supormos que, enquanto Deus está regenerando alguém, essa pessoa ou ele dissesse: eu estou neste momento, Deus dizendo, né? Eu estou neste momento dando uma nova vida a você. E o ser humano replicasse: não, para com isso, eu não quero isso. Naquele momento em que há regeneração, vivificação, nova vida em Cristo Jesus, o ser humano não fala: não quero. Antes, pode ser. Naquele momento e dali para frente, nunca mais. Nunca mais. O poder do Espírito Santo é de tal forma regenerador e ganha completamente o ser daquele que é salvo, que ele não mais fala: eu não quero Deus, sendo salvo, sendo eleito. Diferente da apostasia, daqueles que são pseudo, daqueles que são crentes nominais, daqueles que estão no meio, mas não são dos nossos. Ok? Uma vez salvo, a pessoa fala: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Então é um absurdo concluir dessa forma. Não faz sentido achar que a salvação é dessa forma. Não é? A contragosto. Deus salva eficazmente, de uma forma tão gloriosa que em momento algum a vontade do homem é violentada. A vontade do homem não é violentada.
A vontade do homem não é anulada. Milagrosamente, há uma mudança no coração do ser humano eleito para a salvação. Deus transforma o coração de pedra, que é por natureza indisposto a crer, em um coração de carne, que é disposto a crer. Este milagre é maravilhosamente descrito pelo profeta Ezequiel. Eu transcrevi aqui na versão nova tradução na linguagem de hoje. Então vamos lá, vamos todos juntos ler o primeiro versículo, 26. Vamos lá, todos juntos, bem forte. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração bondoso, obediente. Veja, o que o Senhor está dizendo? Quando eu chego na vida de alguém, eu mudo o coração. Eu transformo a vontade. Eu transformo o querer, a tal ponto em que aquele ganho por mim vai me querer, vai dizer sim, e dali para frente ele vai viver para mim. É a palavra de Deus que está dizendo. O coração ele é transformado. Continuando, versículo 27, todos juntos. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Interessante que esse verso nos mostra que não é cumprir os mandamentos para depois Deus colocar um coração novo. Não é por obras. Eu não faço nada. Eu não consigo fazer nada para ter um coração novo. Eu só faço para Deus, eu só obedeço, eu só cumpro os mandamentos depois que o meu coração é transformado em um coração de carne. Coração de carne não é um coração carnal. Aqui há uma aplicação do entendimento hebraico com a diferença entre duro e mole. E aqui, na escrita hebraica, muitas vezes o duro e mole, ou macio ou maleável, é comparado com pedra e carne. Ok? É isso. Não é? Aqui não é um coração carnal, desobediente, como os escritos de Paulo, por exemplo, usam muito esse termo carne, porque carne nos escritos paulinos é maldade, pecado. Mas aqui não. Aqui é um coração maleável, um coração obediente, um coração mole, um coração ganho pela graça de Deus. Então, Jeremias está descrevendo assim, está profetizando assim, Ezequiel, desculpa, está profetizando assim. O coração é transformado, então você consegue obedecer à lei de Deus. Versículo 28. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você pode dizer que, não, eu não sou brasileiro. Tem como? Ah, tá. O Rafael não pode dizer, é verdade. Vamos reformular a pergunta. Você pode dizer, eu não sou do país que eu nasci. Não tem como. É o que Deus está dizendo. Uma vez sendo meu povo, uma vez sendo minha nação, uma vez sendo meu, não tem como mudar isso. Nem que a pessoa queira. Vocês entenderam? É isso. Graça irresistível. E o Rafael ama a nação dele, a Colômbia. E nós amamos a nossa nação, Brasil. No sentido, não, eu sou dessa nação. Eu quero me esforçar para que esse país seja melhor, de alguma forma, contribuindo com o meu dever cívico. Nós, como crentes, amamos o nosso Senhor e amamos aquele que nos chamou e amamos o povo dele e somos dele. Há prazer na sua vida de ser de Deus. Não há uma resistência da sua parte agora em querer falar, meu Deus, como eu não queria ser crente. Ainda que em algum momento falo, Senhor, está difícil demais. Está muito difícil, Senhor. As tribulações estão vindo porque eu sou crente, Senhor. Mas ainda assim, eu sou do Senhor e há prazer na minha vida em ser seu, mesmo com as adversidades, mesmo com as oposições, mesmo com as perseguições. Isso muda a nossa concepção de ser crente, não muda? Tem que mudar.
Tem que mudar nossa maneira de se relacionar com o Senhor, não por obrigação, mas agora por prazer. Porque o Senhor me chamou e Ele não vai mais me largar. E agora eu tenho prazer em ser dele. Ontem nós ouvimos uma pregação lá na Saron, do pastor Clodoaldo. Deve haver prazer na adoração, porque Deus nos fez adoradores. Deve haver prazer. Nós amamos o Senhor, por isso nós adoramos a Ele, porque Ele irresistivelmente nos salvou por graça. Os cânones de Dort diziam assim: Deus adiciona qualidades à vontade humana. Quando nós somos salvos, Deus adiciona qualidades à vontade humana. O que é isso? Deus transforma a nossa vontade. Outrora resistente a Deus, outrora inimigos de Deus, agora a nossa vontade tem qualidades voltadas para o Senhor. Diante dessa realidade, o que a graça eficaz ou irresistível faz, pelo agir soberano e poderoso do Espírito Santo, é libertar a vontade humana escravizada, iluminando o seu coração, dissipando as trevas espirituais e habilitando o intelecto humano para compreender sinceramente a palavra da verdade. Vamos agora dissecar essa afirmação. Veja, diante dessa realidade, o que a graça eficaz faz pelo agir soberano e poderoso do Espírito Santo, primeiro, libertar a vontade humana escravizada. A vontade humana, outrora escravizada pelo pecado, agora, sendo salvo, a nossa vontade é liberta. É liberta, tanto que a gente aprendeu nas aulas de sexta-feira, que antes de ser salvo, nós não conseguimos parar de pecar. Pós-salvação, ainda que pequemos, mas nós conseguimos parar de pecar. Conseguimos vencer o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Ei! O pecado não tem mais domínio sobre nós, o apóstolo Paulo ensina enfaticamente aos romanos. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Portanto, pecamos, mas não de forma recorrente. Não cultivamos pecados de estimação. Não podemos. O pecado é um acidente de percurso. O pecado é algo pontual na nossa vida. De tal forma que, se o pecamos, corremos para deixá-lo, para confessar, para nos arrependermos, buscar de Deus transformação. Senhor, eu não quero ficar nessa situação. Não quero. Pois não, César? Isto. Amém. Amém. É verdade. Nós somos livres. Jesus diz: se o Senhor libertar, aquele que Ele liberta, verdadeiramente são livres. Verdadeiramente são livres. A escravidão é antes da graça. A escravidão é o pecado. Mas o apóstolo Paulo usa o termo escravo para mostrar para você e para mim que, uma vez salvos por Ele, nós temos essa plena liberdade dentro dos princípios de Deus para nós vivermos como o Senhor quer que nós vivamos. Mas essa liberdade dentro dos princípios de Deus é uma escravidão ao amor de Cristo. Somos escravos do amor de Cristo, ou seja, é essa liberdade, esse desejo de viver para Deus é fruto do que nós somos amarrados. Nós temos um dono. E é esse dono que eu quero obedecer. É esse dono que eu quero dar prazer. É esse dono que eu quero de fato agradar. Escravos do amor de Cristo. Amém. Vimos a primeira parte. Libertar a vontade humana escravizada, iluminando o seu coração. Quando o Senhor chega, as trevas vão embora. Nós vimos isso no início de João, capítulo 1, versículo 2. As trevas se dissipam.
coração iluminado, dissipando as trevas espirituais e, agora, habilitando o intelecto humano para compreender sinceramente a palavra da verdade. Quando nós somos salvos, Deus não aliena a nossa mente. Deus não anula a nossa vontade. Deus não nos transforma em seres irracionais. Raciocínio permanece, raciocínio iluminado pela graça. Vontade permanece, vontade transformada pela graça. Agora tendente, agora com pendor para o Espírito, para viver a vida que agrada ao Senhor. Porque muitos falam, agora vocês são alienados, hein? Parou de pensar. Pelo contrário, pela graça de Deus nós pensamos muito mais do que os ímpios. Muito mais. A nossa visão de mundo é uma visão completa. Porque provém daquele que fala para você e para mim, o mundo é assim, meu filho. Eu sou assim, o mundo é assim e você é assim. Você tem uma compreensão muito mais ampla do que os ímpios. Você tem raciocínio. Nós não somos bobo, não. Deus não nos coloca a ser salvo num hospício. Há raciocínio, há entendimento. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida de sacrifício, de oferta com o nosso corpo todo o nosso ser, espírito e alma, todo o nosso ser, em adoração ao Senhor, é de forma racional, inteligível, não é plantando bananeira, não é falando lamachúria por aí. É falando algo inteligível, é vivendo algo compreensível, algo racional, com entendimento. Essa é a nossa vida com o Senhor. Fala assim, ó, ergue a sua mão, fala, eu não sou bobo não. Tô brincando. Não, porque muitos aí pensam, como assim? Somos alienados. Não. Nossa vontade ela é transformada e nós temos um raciocínio. João 8,32. Habilitando o intelecto humano para compreender sinceramente a palavra da verdade. Quem que fez você compreender o poder do Evangelho para salvar você? O Espírito Santo. Você entendeu. Não foi um momento de êxtase quando você abriu os olhos e falou, o que aconteceu comigo? Onde eu estou? Não. Não. Você entendeu. Meu Deus, Senhor, agora eu estou vendo como eu sou horrível. E como eu precisava mesmo do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu amo esse Salvador, porque sem Ele eu estaria no inferno. Você está entendendo essa sua realidade? Pois não, pai? Isso, olha só. Pegando essa palavra que meu pai disse, alienados, sabe quem fala isso? Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, capítulo 1. Capítulo 2. Sabe o que... Pega a palavra alienado e agora iguala com a expressão disposição mental reprovável. O mundo está, por Deus, em um estado de disposição mental reprovável. Isso é alienação do mundo. Deus falou assim, para o homem, faça a sua vontade. Oi, não? Rejeitaram Deus, isso, capítulo 2, né, de Romanos. Capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, então é isso aí, ok. Entenderam? Essa alienação do mundo, essa cegueira, esse estado de morte é um estado mental reprovável. Fazendo a vontade da carne. Adorando a criatura ao invés do Criador.
Mas Deus nos libertou. Você hoje, agora vamos lá, lê todo mundo junto, ó. João 8,32. Ó, todo mundo junto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Isso não é slogan político, não. Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo com relação ao nosso estado da alma. E conhecereis a verdade, Jesus Cristo. E esta verdade liberta. Louvado seja Deus. Perceba então que essa objeção ela não faz sentido. Não faz sentido. Nós somos do Senhor. E nós somos dele com prazer. Conclusão, repita-se. Ninguém reclamará por ter sido salvo, nem aqui, nem na glória. Não vai ter nenhum crente emburrado no céu. Louvado seja Deus. Recebo. Na sua festa de aniversário. É isso. Verdade. É curioso que você vai acordar naquele dia e vai saber onde você vai estar. Amém. Se você estiver no inferno, você vai saber. Amém. Se você estiver no céu, você também vai saber. Amém. A prova disso é a parábola da história, né? Do rico lá. Isso. Lázaro, o rico acordou sabendo onde ele estava. Uhum. Ele estava no Inferno. Amém. Louvado seja Deus. Então, no céu não vai ter ninguém falar: o que eu estou fazendo aqui? Né? Louvado seja Deus por isso. Então, não vai ter ninguém salvo, nem aqui, nem na glória. Então, aqui também, meu querido, aqui é uma preparação para o céu. Se você não tem prazer em Deus aqui, como que você vai passar a eternidade com Ele? Conhecimento. Vida eterna é conhecer o Senhor Jesus. Exato. Olha aí que coisa linda. Perceberam? Então, essa graça que nos alcança, nos transforma aqui para a glória. Né? Ninguém irá para o céu contra a sua vontade. Nenhum dos habitantes da Nova Jerusalém murmurará por ter sido libertado da escravidão do pecado e convencido a crer no Evangelho da graça de Deus. Essa é a conclusão óbvia, então, que assenta mais ainda nos nossos corações que, de fato, os nossos queridos irmãos, muito sábios, lá do Sínodo de Dort, que receberam, de fato, um conhecimento brilhante da parte do Espírito Santo para nos ajudar hoje, séculos depois, estavam certos com relação ao entendimento bíblico sobre a soteriologia, ok? Graça eficaz ou irresistível é, portanto, uma graça triunfante. Por isso irresistível. Ela triunfa sobre a nossa vontade. Ela triunfa sobre a nossa resistência. Ela nos vence e nos convence. De tal forma que você fala: era tudo do que eu precisava. Louvado seja Deus, que um dia chegou na minha vida. Foi o que o apóstolo Paulo fez. A partir daquele momento, sendo suas duas pernas quebradas, o seu orgulho fariseu naquele momento, ele se rendeu ao Senhor. O que eu estou fazendo? Como eu sou mal? Agora eu vivo para esse Senhor que me chamou. Porque Ele é tudo para mim. E dali para frente, ninguém segurou o apóstolo Paulo. Ninguém. Ele foi para cima, falando desse Senhor que salvou ele, que mudou a vida dele. Que ele era duríssimo, ele era terrível. Diferente de nós, né? Não. Graça eficaz ou irresistível, portanto, uma graça triunfante. Ela é a demonstração de que Deus é soberano em regenerar os eleitos, objetivando com isto a salvação dos tais. Podemos, então, concluir dizendo que a graça irresistível, de forma alguma, prega uma salvação na marra, ou que viola a vontade da criatura. Não é isso. Quem diz isso está errado. A graça irresistível é a confirmação de que a vontade de Deus é e sempre será realizada. Na salvação, não é a vontade do homem que é feita. Um exemplo da soberana vontade de Deus. Na salvação, a vontade de Deus não é frustrada. Jó 42:2 diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem diz não para Deus, está contrariando Deus? Não. Quem não é salvo, está fazendo exatamente aquilo que Deus decretou. Parou para pensar nisso? Quem é salvo porque Deus decretou. E quem vai para o inferno porque Deus decretou todas as coisas.
Isso. Você imagina todo mundo dentro de uma casa à noite, numa casa escura, cheia de carvão, sujeira e tudo mais. Tá tudo certo, tá tudo igual. Ninguém identifica nada. Tá escuro? De repente, Deus acende a luz. Nossa, parecia tudo isso, né? Aí a gente reconhece o nosso estado. Isto. Amém. Amém. Isso. Mas antes disso, amém. Alguém tinha que ter a capacidade de ligar o interruptor e não éramos nós. Vai mais para baixo. Perfeito. Pois não, irmão Arlindo? Aleluia. É um refrigério. Uhum. Veja bem, Deus não coloca no ser humano um sentimento perverso. Deus decreta e permite e fala, homem, faça o que você tem que fazer. Mas o homem decidiu agir perversamente contra Deus. Deus a ninguém tenta. Deus não induz o homem a pecar. O homem peca. Nós vimos com as mulheres, né, no último encontro das mulheres, nós vimos que o mal existe no mundo e a maldade ela é praticada porque há distanciamento de Deus. Há inimizade contra Deus. Então, uma vez estando distante de Deus, sem Deus no mundo, é natural que o homem faça o mal. Que o homem viva o mal. Não é? Isso, exatamente. Nós cremos nas duas facetas da realidade da existência, da criação, vamos pensar assim. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Essas duas coisas não são anuláveis entre si de forma alguma, elas andam paralelamente. Se nós anularmos uma e exaltarmos a outra, diminuirmos uma e exaltarmos a outra, nós vamos dar poder demais para o homem. Se nós elevarmos demais a soberania de Deus e anularmos a responsabilidade humana, nós vamos pensar assim, por que o homem é condenável então, se ele não é responsável pelo que ele faz? Tendemos, se pensarmos assim, em dizer que Deus é injusto. Mas quando a gente equilibra esses dois pontos, equilibrar não quer dizer entender. O pastor Marcos Granconato ensina muito bem isso. Soberania de Deus, responsabilidade humana são paralelas, vivem juntas, porque a Bíblia de Deus nos mostra isso. Mas ele fala, eu não consigo entender, e eu estou com ele. Eu estou com ele. Porque elas estão ali. Nós não podemos, que nem ele fala, dar um tiro no texto da responsabilidade humana e ficar com a soberania de Deus, e vice-versa. Elas estão ali. O que eu tenho que fazer? Crer. É assim, a Bíblia tem essa tensão, ele mostra. Essa tensão insolúvel. Mas existe, é real, e nós temos que crer. Soberania de Deus e responsabilidade humana, não é? Pois não, pai? Isto. Uhum. Amém. Isso, com entendimento. Muito bem. O irmão Lívia queria falar alguma coisa? Não? Vamos lá, gente, vamos encerrar aqui, ó. Sempre a vontade de Deus será realizada, sempre. Ok? E que até mesmo o aspecto prescritivo da vontade de Deus, que é resistido. Uma vez eu preguei baseado no ensino do irmão Heber Carlos Campos Jr., que escreveu um livro sobre a vontade de Deus. Isso, conhecendo a vontade de Deus, muito bem. Ele ensina naquele livro que Deus tem uma vontade preceptiva e uma vontade decretiva. O que é a vontade preceptiva? É a vontade de preceito. São as ordens de Deus para você e para mim e para toda a raça humana. Para toda a raça humana. Os preceitos de Deus são para todos, mas os preceitos, a vontade de Deus é resistida nesse ponto? Sim. Basta ver que você desobedece. Se você desobedece, você resistiu a essa vontade preceptiva, de preceitos da parte de Deus. Mas ainda assim, ele decreta todas as coisas. E tem a vontade decretiva, então, que engloba
Tanto a vontade decretiva de Deus engloba a sua vontade preceptiva ou prescritiva. Entenderam? Dentro de tudo isso está a vontade decretiva de Deus. Ele decretou, inclusive, aqueles que resistem à sua vontade prescritiva. Dentro do controle de Deus. Ele já determinou todas as coisas, inclusive aqueles que irão desobedecer, em cada ponto. E, inclusive, Deus decretou o que você possivelmente faria. É o futuro do pretérito, né? O que você faria? Se você fizesse tal coisa, Deus sabe. Eu ensinei isso ao Marcos Granconato. A gente mergulha no entendimento sábio daquele irmão que, olha, até a hora que a gente, meu Deus do céu. Esse livro, isso. Exatamente. Então, é até mesmo os aspectos prescritivos da vontade de Deus que é resistido. O aspecto prescritivo da vontade de Deus que é resistido porque Deus, em seu decreto, assim o quer. De sorte que Deus continua e continuará soberano sobre todas as coisas. Em suma, nós vivemos debaixo, submissos, entregues, obedientes, rendidos a um Deus que é soberano. A soberania de Deus, meu querido, muda muitos conceitos na nossa cabeça. Crer na soberania de Deus muda muitos conceitos na nossa cabeça, inclusive a respeito do sofrimento. Antes de nós lermos esse encerramento do BIC, eu quero que você abra João 6,37, por favor. João 6,37. João 6,37, nosso Senhor Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tem falha no processo? Tem área de escape? Tem parênteses? Tem exceção? Nenhum, nada. É direto e certeiro. Papo reto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ponto. Acabou. Não tem escapatória. Tá? Continuando. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Por que Jesus, o que vem a mim? Jesus está falando da sua vontade de querer Ele. Vontade humana, regenerada, transformada. Falar, eu quero Deus. Eu quero esse Senhor. Há um prazer na minha vida agora em ser ovelha desse Supremo Pastor. Há um desejo de ser filho de Deus. Não é contra a vontade. Você vai ao Senhor por vontade, por querer, por prazer. E aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Joe Bick ensina o seguinte: a salvação é devida ao amor espontâneo e surpreendente de Deus, ok? Se você for salvo, precisa ser pela obra da graça irresistível de Deus em sua vida. Não há outro caminho. A salvação é realizada pela graça irresistível de Deus. Ok. Agora veja o que ele escreve aqui. Ore para que Deus o salve de seus pecados. Ore para ser salvo, ele está dizendo. Então, quando Ele responder a sua oração, e você crer em Cristo como Ele ordenou, veja, agora Ele está falando assim, ore ao Senhor para você ser salvo, Senhor, salve a minha vida. Aí Ele está mostrando, então quando você for salvo por Deus, Deus responder a sua oração, o seu entendimento vai ser esse, você irá reconhecer que a sua crença foi por causa da obra dEle em você. Você vai ver que você orou, porque antes Ele te capacitou a orar. Ele te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque assim, a gente pensa, né? Eu quis Deus. Ok, você quis Deus, mas antes disso Ele te quis. Antes da fundação do mundo. Então, quando você entra pela porta, aquilo que nós vimos na última aula, né? Quando você entra pela porta, você olha do lado de dentro lá da salvação, no portal está escrito, eu te chamei. Eu abri a porta. Você veio a mim. Você entrou.
Mas eu que te chamei, eu que te atraí. Você é meu porque eu quis. É isso que o Job está ensinando. Essa graça é irresistível porque você quer Deus, você ama Deus. E Ele não. E quando Deus chama, quando Deus salva, é de forma irresistível. Irresistível. Toda a glória a Deus, portanto. Pois não, Júnior? É isso. Amém. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda a glória a Deus, portanto. Exatamente. Amém. Amém. É isso. Tá bom? Por favor, alguém ore ao Senhor para nós encerrarmos essa aula. Uma oração específica com relação a esse assunto. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai querido, pelo teu grande amor, Senhor, que nos alcança de maneira tão misericordiosa, Senhor. Pai, ainda que nós, por andarmos errante neste mundo, resistimos ao teu amor por muito tempo, mas não ao dia que o Senhor de fato chega de uma maneira especial, com a sua graça irresistível e ganha todo o nosso coração. Amém. Pai, eu peço também que o Senhor possa alcançar os pontos mais complexos da minha vida, Senhor, onde somente o Senhor de fato conhece, nem mesmo eu tenho conhecimento, Senhor. Para que todo o meu ser possa se render verdadeiramente ao Senhor. Ajuda-me, Pai querido, na minha falta de fé, na minha incredulidade, muitas vezes nos meus medos, mas que eu possa aprender a confiar plenamente no Senhor, Pai, que me amou de uma maneira tão especial. Eu peço que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos também. Ajude-os, Pai querido, a entregar-se verdadeiramente, Pai, todos os pontos de suas vidas, para que assim, Senhor, sejamos integralmente, sermos transformados pela Tua graça irresistível, Pai. Não apenas alguns pontos dos quais nós muitas vezes tentamos fazer, Pai, mas que possamos verdadeiramente nos render a Ti, nos entregarmos a Ti, Senhor, reconhecendo a nossa total dependência da Tua graça. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela segurança que temos, Pai, de que um dia nós fomos enviados a Cristo, pelo Teu amor, pela Tua graça misericordiosa, e por termos essa segurança de que todos aqueles que o Senhor enviou a Cristo, nenhum se perderá. Amém. Antes o Senhor Jesus Cristo apresentará no último dia. Amém. Oh, Pai, que segurança nós temos, Pai. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos aqui neste mundo, não tentando agradar este mundo, Pai. Não tentando viver como se o Senhor não existisse, ou muitas vezes tentando viver da nossa maneira vã, mas que nós possamos entender qual é de fato a esperança que nós temos desse chamamento, qual é o Teu propósito para nossas vidas, e assim vivamos, Senhor, de maneira obediente a esse chamado, Pai. Isso tudo para a glória do Teu santo nome e para o nosso bem. Obrigado, Senhor, por esta aula tão esclarecedora, que nos constrange, é verdade, mas que também nos esclarece e que nos edifica e nos traz, Senhor, segurança para nós andarmos aqui neste mundo, ciente de que nós não vamos nos perder. Antes o Senhor nos apresentará naquele dia, e então entraremos na glória para todo sempre. Amém. Amém. Tudo isso nós te louvamos, te bendizemos. Te agradeço pela vida do irmão Rodrigo, que tem se debruçado em cima dessa matéria, e tem, por graça derramada aqui, o Senhor nos trazido de maneira tão maravilhosa. Nós te oramos agradecidos, Pai. E eu peço ao Senhor, continue nos capacitando e também capacitando aos nossos irmãos, para que eles possam trazer bom alimento, e que nós tenhamos corações humildes para ouvirmos e não apenas sermos ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, e continue nos dando graça para a glória do Teu nome. Assim oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.